Aulas de Física com o Professor Cazé. Sejam bem-vindos. A aula de Física de hoje vai ser uma correção do exercício da aula passada. A questão número 1 está pedindo para determinar a quantidade de elétrons excedente em uma carga de menos 3,2 Coulomb. Bom, inicialmente é importante aqui lembrar que a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O que nós queremos saber é quantas vezes essa carga cabe aqui dentro de 3,2 Coulomb. Por outro lado, nós sabemos também que a quantidade de carga é dada pelo número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Eu estou chamando de E a carga elementar e N o número de elétrons. Então, se a carga é de menos 3,2 Coulomb, eu substituo aqui por menos 3,2 Coulomb, é a quantidade de cargas que tem que ser N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Um detalhe importante que não podemos esquecer é que, como se trata de carga de elétrons, uma carga negativa, essa carga elementar, que foi colocada aqui em cima, ela é genérica, ela é do nêutrons. Para elétrons você coloca o menos e para o prótons coloca o mais. Então, nesse caso, como trata-se de carga de elétrons, nós vamos colocar um menos aqui, vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí isso tudo está multiplicando N, a gente pode passar para o outro lado, dividindo, fica menos 3,2 Coulomb, dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E isso vai ser o número de elétrons excedentes nessa carga. Bom, notem que já podemos eliminar o C. 3,2 é o dobro de 1,6. Então, dividindo 3,2 por 1,6, isso vai dar 2. Esse expoente aqui é negativo. Quando eu jogo essa potência toda para o numerador, como não tem potência aqui no numerador, eu vou pegar essa potência aqui, e vou jogar aqui para cima. Vai ficar do lado do 2. Quando eu jogo para cima, eu troco o sinal do expoente. Fica 10 a 19 positivo. Uma outra forma de você pensar isso, para quem não gosta de gravar fórmula, é o seguinte: é você pensar que 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui do lado, eu posso colocar isso vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, 1 é neutro da multiplicação, não vai alterar esse resultado. Bom, e qual é a vantagem de colocar esse 10 elevado a 0 aqui? A vantagem é que quando eu faço essa divisão aqui, 3,2 por 1,6, isso vai dar 2, menos com menos dá mais. Agora eu vou fazer essa divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos 19. Então, quando você faz 0 menos 19, menos com menos dá mais. Você percebe que o expoente fica positivo. Então, repete a base e subtrai os expoentes. 0 menos o menos 19. Menos com menos dá mais. Ficou dessa forma. Então, a quantidade de elétrons aqui nessa carga é uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 19. Bom, na questão 2 está dizendo que um corpo inicialmente neutro cedeu 1,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Bom, se ele está inicialmente neutro, a quantidade de cargas negativas e positivas são iguais, ou seja, para cada uma carga negativa eu tenho uma positiva, está em equilíbrio. Se ele cede elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva do que negativa.
Então, quando ele cede essa quantidade de elétrons, a carga dele fica positiva. Então, respondendo o item A, o corpo fica com carga elétrica negativa ou positiva após a seção. Então, após a seção, sua carga elétrica será positiva. Então, ficou com carga positiva. No item B, está perguntando qual foi a quantidade de carga elétrica adquirida pelo corpo. Então, ele adquiriu uma carga positiva de quanto? Essa carga positiva que ele adquiriu é igual à quantidade de elétrons que saíram, porque o corpo estava em equilíbrio. Saiu uma quantidade, vamos supor, se saíram 2 elétrons, vai ficar com a carga de 2 elétrons, só que positivamente, porque como saiu o elétron, ficaram 2 prótons a mais. Então vamos calcular essa quantidade de carga. Bom, a quantidade de carga é dada pelo número de elétrons vezes o número da carga elementar. Então a quantidade de carga vai ser o número de elétrons, no caso 1,0, vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como ele cedeu elétrons, a carga ficou positiva. Então, essa carga elementar que ele recebeu, não recebeu carga negativa, recebeu positiva, então aqui é um mais. Então, fazendo essa multiplicação, multiplica 1 com 1,6, a gente pode omitir esse mais. A gente pode até omitir esse mais aqui para evitar confusão, ou se quiser colocar o mais, a gente coloca um parênteses aqui. Esse mais aqui não é de adição, é do sinal da carga, tem que ter esse cuidado. Isso aqui, na verdade, é uma multiplicação. Por se tratar de multiplicação, a gente multiplica 1 com 1,6, vai dar o próprio 1,6. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 20 mais menos 19 vai dar 1. E 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, a quantidade de carga vai ser 1,6 vezes 10 coulomb. E a carga é positiva, por isso que eu não botei o sinal aqui, tá? Mas a carga é positiva porque ele cedeu elétrons. Se ele tivesse recebido elétrons, essa carga seria negativa. Então, notem que a gente pode fazer sem usar esse sinal. Esse sinal que eu coloquei aqui, ele pode ser omitido e você colocar só no final, uma vez que você conhece a dinâmica da entrada e saída de elétrons. Bom, para resolver essa questão 3, é importante ficar muito atento ao enunciado para saber se tem elétrons em falta ou em excesso. Aqui está dizendo que um corpo adquiriu 3 microcoulomb de carga elétrica. Qual o número de elétrons em falta ou em excesso nesse corpo? Observe que a carga que ele adquiriu é uma carga positiva, não tem sinal de menos aqui. Como não tem sinal de menos, é uma carga positiva. Então, ele adquiriu 3 microcoulomb de carga. Se ele recebeu uma carga positiva, é porque ele perdeu elétrons. Então, vai ter elétrons em falta. Olha só. Qual o número de elétrons em falta ou em excesso? Então, a primeira resposta é que a quantidade de elétrons que a gente vai calcular são os elétrons que faltam, porque ele perdeu elétrons. Então, como a carga é positiva, o corpo perdeu elétrons. Agora, vamos calcular essa perda. Como que foi essa perda? Bom, utilizaremos sempre aquela fórmula. A quantidade de carga é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Então, a quantidade de carga, que é 3 microcoulomb, é igual à quantidade de elétrons, que eu não sei qual é, multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como ele perdeu elétrons, essa carga é positiva, por isso o sinal de mais aqui a gente nem vai colocar. Bom, vamos substituir o microcoulomb. Então está aqui embaixo, só para relembrar,
as unidades de medida, né? Está destacado aqui embaixo. Bom, agora que nós já sabemos que 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulomb, a gente pode substituir essa parte aqui, ó, microcoulomb por 10 a menos 6 coulomb. Isso vai ficar dessa forma, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb igual a n vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Como o n está multiplicando toda essa expressão aqui, eu posso pegar toda essa expressão e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6 coulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esqueci de botar o Czinho de coulomb aqui, porque isso aqui é uma carga elétrica. Isso é uma carga medida em coulomb. Isso aqui vai nos fornecer o número de elétrons. E agora é só fazer essa continha. A gente pode pegar o 3 e dividir por 1,6. Fazendo essa divisão de 3 por 1,6 vai dar 1,875. 1,875. Aqui o 10 a menos 6 com 10 a menos 19 é uma divisão de potências de mesma base. Repetimos a base que é 10, então tem que menos com menos, isso aqui vai dar mais. Então na verdade é menos 6 mais 19, que dá 13. Aí C a gente corta. Então o número de elétrons é 1,85 vezes 10 a 13ª potência. Esse aqui é o número de elétrons que faltam, porque o corpo ele ganhou uma carga positiva, então ele perdeu elétrons. Em outras palavras, há uma falta de elétrons de 1,85 vezes 10 elevado à 13ª potência. É a quantidade de elétrons que faltam no corpo. Na questão 4, está perguntando o número de elétrons correspondente a uma carga de menos 1 coulomb. Bom, a quantidade de carga, sempre a mesma fórmula, N vezes E, onde N é o número de elétrons e E a carga elementar. Esse 1,0 coulomb é a quantidade de carga, então nós vamos substituir no lugar do que menos 1,0 coulomb. N é o número de elétrons, que é exatamente o que nós queremos saber, e a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como ele quer saber a quantidade de elétrons, é óbvio que essa carga aqui é uma carga negativa, então boto menos aqui, que é a carga do elétron. O N está multiplicando toda essa expressão, então eu vou pegar toda essa expressão aqui, passar para o outro lado dividindo. Fica menos 1,0 coulomb dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb igual a E. Bom, fazendo a divisão de 1 por 1,6 dá 0,625. Menos com menos dá mais. Aqui, conforme nós já vimos, como não tem potência de base 10 em cima, eu posso colocar um 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, não vai alterar em nada. Aqui eu faço uma divisão de potências de bases iguais, bases 10. Então repete a base que é 10 e coloca 0 menos 19. É o numerador, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Menos com menos dá mais. Isso aqui dá 19. O coulomb nós cortamos em cima e embaixo. Isso daqui vai ser igual a E. Bom, como não está em notação científica, eu posso pegar essa vírgula, deslocar uma casa para a direita. Isso aqui vai dar 6,25 vezes 10 a menos 1, porque eu andei com a vírgula da esquerda para a direita uma casa, por isso menos 1. Vou repetir o 10 a 19, igual a E. Aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base, que é 10. Somamos os expoentes. Menos 1 mais 19, que dá 18. Isso é igual ao número de elétrons. Então, o número de elétrons nessa carga é de 6,25 vezes 10 elevado à 18ª potência. Para finalizar a correção, vamos à questão 5, que diz o seguinte:
Um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb. Notem que essa carga é uma carga positiva, pois não tem sinal aqui, ó. Sabendo-se que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcule a quantidade aproximada de elétrons que falta para neutralizar o corpo. Bom, basta calcular a quantidade de carga que nós temos aqui, a quantidade de elétrons que faltam aqui. Quando eu calculo a quantidade de elétrons que faltam aqui, se eu acrescentar essa quantidade, o corpo vai ficar neutro. Então, a quantidade de carga é N vezes E. A quantidade de carga que nós temos aqui é 1,6 microcoulomb. 1,6 microcoulomb igual a N, que é o número de elétrons que eu quero encontrar, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora o que a gente vai fazer é substituir esse microcoulomb aqui. Nós já sabemos quanto vale o microcoulomb pela tabelinha que eu apresentei para vocês ainda há pouco. O microcoulomb é 10 a menos 6, então aqui vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Notem que o N está multiplicando toda essa expressão, então eu vou pegar toda essa expressão e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb dividido por toda essa expressão aqui, ó. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mais uma vez eu esqueci de botar o C aqui de coulomb. Isso aqui é igual a N. Bom, 1,6 dividido por 1,6 dá 1. Posso botar 1,0 só por questão de precisão de notação. Aqui é uma divisão de potências mesmo a base. Repetimos a base, que é 10. Menos 6 menos 19, e vai ficar mais 19. Então fica menos 6 mais 19, 13. Corto o coulomb, isso é igual a N. Então, o número de elétrons que falta para poder neutralizar esse corpo é de 10 elevado à 13ª potência. Essa é a quantidade de elétrons que, se você inserir nesse corpo, o corpo ele vai ficar neutralizado, vai ficar com carga nula. Com isso, nós finalizamos a nossa correção. Grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima.